último Papo de Repórter de 2016, nós vamos fazer uma retrospectiva diferente. Durante todo esse ano a gente já falou bastante sobre eleições, falamos sobre outras questões do mundo político e agora a gente vai vamos tentar fazer um resumo da atividade da Assembleia Legislativa, que é tão importante, um poder tão importante no Estado do Espírito Santo. Esse ano a gente teve bastante movimentação na Assembleia, CPIs, confusões. Renata, faz um balanço de como que foi esse ano na Assembleia. Confuso, eu acho que confusão acho que acho que é a palavra que define bem o ano legislativo, né? Até porque esse processo eleitoral, né, dos municípios, ele acabou entrando na Assembleia porque dos 30 deputados ali, 12 disputaram diretamente a eleição, mas todos eles estavam interessados, né, no processo eleitoral de uma forma ou outra. 3 se elegeram, 2 foram para o segundo turno, mas não conseguiram êxito, né, nos pleitos que disputaram. Mas também não foi só isso, né? Porque enquanto a gente teve processo eleitoral, a gente praticamente não teve assembleia, né? Não tinha quórum para votação, a pauta foi se acumulando, os deputados usavam mais a tribuna para mandar alguns recados, né, velados do que propriamente para discutir projetos. E você falou da questão das CPIs. A gente teve muitas CPIs, teve muita espuma, né? Agora, a CPI que terminou mesmo foi a CPI dos empenhos, que eu acho que merecia um capítulo à parte, essa CPI, né? De tanta coisa que aconteceu. Ela começa no governo, para avaliar o governo Renato Casagrande. E aí havia uma expectativa, o mercado político falava muito que aquela CPI tinha sido criada para dar base para a rejeição de contas de Renato Casagrande. E aí quando chega o final, quando chega a apresentação do relatório, uma surpresa porque o relator, né, Euclério Sampaio, não inclui o governador o ex-governador no relatório. E aí entra a tropa de choque do atual governador, né, do atual governo, para tentar mexer no documento da CPI e tal, e aí não consegue, e aí percebe-se que a corda se esticou muito e tal, e ficou por isso mesmo, e aí não havia mais clima, né, para aquela tentativa de rejeição de contas do Renato Casagrande. Então, assim, mostrou que a Assembleia Legislativa, esse ano foi um ano de Assembleia Legislativa bem submissa ao governo, como nos bons tempos do governo Paulo Artung, né, nos outros anos do governo Paulo Artung, a Assembleia totalmente submissa ao governador e acumulando desgastes por causa disso, mas aceitando tudo que vem do Palácio. E aí a gente vê agora, no final, no apagar das luzes, um monte de projetos, né, aprovados, como sempre acontece, sem nenhum questionamento, sem nenhum aprofundamento. É engraçado que só muda o ano, porque quando a gente fala da Assembleia, a gente quase se repete em relação à Assembleia submissa, uma Assembleia meramente homologadora e uma Assembleia também que não discute projetos e que está longe dos anseios da sociedade. Despachante de luxo, né? Despachante de luxo. Você falou de um personagem muito interessante, a gente até entrevistou ele aqui, o deputado Euclério Sampaio, que começou o ano como aliado e termina como um dos principais opositores. E ele diz que está tendo uma atitude independente, né? É engraçado que independência vira oposição aqui, porque Sim. Todo mundo... E outro personagem interessante, eu gostaria que o Rogério entrasse aqui nessa história, Enivaldo dos Anjos. Olha, o Enivaldo é uma figura interessante, porque o Enivaldo é uma pessoa desprovida de medo, está na cara. O sujeito que faz como ele fez, não é? Uma PEC, não é? Que é para organizar, ou melhor, disciplinar aqueles penduricários do Judiciário e do Ministério Público, que ninguém põe a mão, nenhum dos dois ele põe. Né? Ele disse, não, eu não quero acabar, mas tem que ser assim, assim, assado. Então, ele dá à Assembleia uma condição de coragem para que a Assembleia se pronuncie a respeito de um absurdo que está pagando a qualquer integrante
do Ministério Público, estou falando procurador e promotor e juiz e desembargador, um absurdo que é o dinheiro de aluguel, de auxílio moradia, sobre o apelido de auxílio moradia. Então eu acho que o Enivaldo mostra agora, não tem medo desses caras. Agora, quando mexe com o governo, é diferente, porque quando mexe com o governo, mexe com o destino deles também. Todo mundo quer preservar, todo deputado quer preservar, pelo menos, a sua base política. E tem que preservar para o governo. O Paulo é sempre um cara que intimida. Não só intimida ele, não, intimida aí, todo mundo se intimida com o Paulo. Então, eles sabem que se eles se mexerem errado, o Paulo pega. Mas, voltando ao Enivaldo. Então, o Enivaldo fez isso, o Enivaldo está mexendo agora com outros absurdos que tem. A férias prêmio, né? Férias prêmio. Então, eu acho que é uma atitude que faz com que a Assembleia mostre algum vigor. Mas, como o próprio Enivaldo diz, está registrado na imprensa, tanto membros do Ministério Público do Judiciário estão lá pressionando os deputados para não votar. Tanto não votaram que na primeira votação eles votaram. E agora na segunda fotocora. Né? Então, assim, vamos dizer, uma Assembleia que não é diferente das outras. Agora, não dá para a gente balizar com outras assembleias que ela vira boa, com atitudes dessa, como o CPI, que teve uma CPI dos guinchos que está viva até hoje, está dando resultados. Mas eu acho que elas não correspondem ao anseio da população. E na última semana, o presidente da Assembleia, aliás, os deputados foram almoçar com o governador no encerramento do ano legislativo e falaram. E a crítica que transpirou desse encontro até foi verbalizada pelo presidente da Casa, Teodorico Ferraz, que a Assembleia é um poder que só diz sim e o Executivo só diz não. Ele estava falando ali das emendas, né? Mas quando a gente vai olhar essa questão das emendas, a gente tem que analisar todo o trabalho, né, dos deputados em torno da peça orçamentária, que é, na minha opinião, completamente errado. O governo vai oferece um quinhão para os deputados, uma merrequinha, uma esmolinha, porque ele sabe que se os deputados quiserem, eles podem mexer em todas as rubricas, eles podem mexer na peça orçamentária toda. Só que não há interesse dos deputados em fazer isso. Há interesse dos deputados em conseguir aquela retroescavadeira lá para a basezinha deles lá não sei aonde e tal. Só que aí o que acontece? O problema é que esse ano, alguns deputados conseguiram colocar suas emendas, ter acesso às suas emendas, e outros deputados que têm uma postura menos subserviente, eu não vou dizer independente, porque, enfim, mas alguns desses deputados não tiveram um centavo, né? E aí vem o governo e reduz de 1.200.000 para 500 mil, aí já começa uma discussão sobre o orçamento de 2017, se vai ser 1 milhão, se vai ser 1.200.000, sendo que era 1.500.000, né? Já está reduzindo esse valor. Aí quando o Teodorico vai lá e faz aquela fala na hora do almoço, que embora quem estava lá disse que não foi uma coisa no sentido de questionar ou de pressionar o governador, foi um registro, né? A Assembleia dá tudo, o governo só diz não, né? Teodorico Ferraz, que é sempre imprevisível, né? A gente sempre acha que Teodorico, não, agora acabou para Teodorico. Aí ele vai e surpreende, né? Surpreendeu novamente, porque aquilo não foi combinado com os deputados. Ele chegou lá e falou aquilo que todo mundo já falava dentro da Assembleia, que estava todo mundo muito irritado com o que tinha acontecido. O Teodorico foi lá e verbalizou. E é claro que isso incomoda o governador. Mesmo que estivessem 3 pessoas na sala e o Teodorico Ferraz falasse aquilo, ele ia incomodar o governador sim, porque ele não aceita ser questionado, né? A gente sabe muito bem como é a personalidade do governador. E ele faz isso na frente de todos os deputados, exceto 7 que não foram ao encontro. Ele surpreende até os Surpreende. E aí ele dá um recado para os deputados, para aquele grupo lá que já está com 18, 20, né?
deputados que querem um outro nome, que dizem que Teodorico Ferraz só vê os interesses dele, por isso a gente pode escolher um outro nome. O Teodorico Ferraz diz, e aí? Quem é que teve coragem de chegar no almoço do governador e cobrar aquilo que todo mundo estava cobrando nos bastidores? Agora, ele faz campanha, né? Eu quero fazer algumas ressalvas que eu acho que são interessantes. Surgiu uma figura muito interessante, que é o deputado Sérgio Majeste. Se mantém, né? Porque já desde o início do mandato. Se mantém na mesma postura que desde o primeiro que ele iniciou a vida legislativa dele. Ele é um sujeito que está lá contra uma posição frontalmente contra o governo, né? E mostrando que há alguém que fale o que os outros não têm condição ou não querem falar ou não têm coragem de falar, ele fala. Acho também que o Enivaldo, ele sobressai nisso, porque na verdade é alguém que fustiga Ministério Público e Judiciário ou está doido ou então está entrando num quadro de risco, porque quem mexe com eles toma porrada. A gente tem isso nas costas, nós aqui do Cerco Diário temos nas costas isso. Eles são acima do bem e do mal. Então, voltando à Assembleia num todo, eu diria que ela vai entrar agora num momento muito interessante, um momento de eleição. Virou 2017, a eleição de 2018 já está na mesa. Agora, Rogério, só um detalhe sobre o que eu queria observar em relação ao Majeste e aos demais deputados, é que a boa parte dos deputados acreditam que, tendo essa postura de alinhamento com o governador do estado, fazendo todas, agradecendo, choveu, agradece o governador, fez sol, agradece o governador pela mudança do tempo. Então, os deputados acham que com isso estão agradando as bases. E tem deputado que não pode nem chegar perto da sua base mais, porque os deputados porque os eleitores estão irritados com ele. O Majeste, que não conseguiu emplacar, está na lista lá dos que não conseguiu 1 centavo de emenda, tem rodado o estado todo, não tem problemas de chegar nessas bases, e um deputado que chegou com 12 mil votos na Assembleia pode ter, a probabilidade dele ter uma votação muito maior em 2018 é muito grande. A gente não sabe ainda qual o tamanho do crescimento dele, mas a gente percebe que naquele conjunto ali da Assembleia, um deputado que diz não, talvez tenha muito mais facilidade de aumentar seu capital político do que os outros que dizem só sim. E a questão do Majeste também, eu gostaria de pontuar nisso. Não, porque em 2015 eu concordei que ele foi o deputado revelação, porque ele mantinha a coerência. Em 2016 ele teria muitos riscos, porque ele poderia cair naquela coisa, só fala. E agora ele começou a ter ações concretas. Por exemplo, essa ação popular para tentar invalidar, suspender o concurso da CEDU, porque aquele concurso foi um abuso, ficou comprovado. A justiça não concedeu a liminar, no outro dia teve o concurso, no outro dia estourou a bomba, que o concurso foi um caos. Ou seja, se tivesse sido ouvido, nada disso teria acontecido. E aí se começa a fazer uma oposição, ou você ter posição, uma posição importante para esse debate. Agora, passado o momento de retrospectiva, agora vamos tentar lançar o olhar. É inevitável a gente falar de eleição da mesa, mas tentar lançar um olhar para 2017 sobre a Assembleia. Vou começar com o Rogério aqui, o nosso decano aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dar um chute. Eu acho que vão reeleger o Ferração. Vão reeleger o Ferração, porque o Ferração, na hora H, fala o que está lá na garganta deles e eles não falam. Então, eles vão agora para um momento eleitoral, que é quem sai ali para deputado federal. Se sair 1 ou 2, é muito. Então, todo mundo vai para a reeleição. E numa eleição que o Paulo também está mal. O Paulo está mal do ponto de vista eleitoral. Ninguém sabe
Primeiro, Paulo, acaba, eu li aqui o método, né? De hoje, nós estamos numa quinta-feira, numa quarta-feira, o método de hoje. O Paulo repete que é candidato ao Senado. Mas, a vez passada, ele foi candidato ao Senado, em cima da hora virou candidato a governador. Eu acho que ele e o Renato, eu acho que estão fazendo um processo de não agressão. Porque a eleição junto ao eleitorado está muito desfavorável para os dois. Então, nós temos uma Assembleia que pode causar algumas surpresas. Agora, quando a gente generaliza, pega o Enivaldo, pega o outro, isso não quer dizer que desalinhe o comportamento da Assembleia. O comportamento da Assembleia é um comportamento de legítima defesa. Eu não vou para cima do Paulo, porque eu posso tomar um tiro. Não é? Tem alguns que abusam do puxa-saquismo nessa história, né? Então, lá é o governador, e são governador até a morte. Eu fico para mim, eu fico com a impressão que essa Assembleia, ela é uma Assembleia que é um canto de cisne, porque ela é tão parecida com as Assembleias anteriores, apenas com algumas exceções, que encerra-se um ciclo. Eu também vejo essa questão um pouquinho nesse, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Agora faltou só a Renata, que é a nossa repórter setorista na Assembleia. Também gostaria, além da avaliação do projetado 2017, também falasse sobre os novos deputados que chegam agora. Pois é, na maioria da base do governo eu não vejo muita expectativa de mudança no plenário com a chegada dos novos deputados, não. Zé Esmeraldo e Ismael Zé Esmeraldo já é um deputado bem antigo na casa, né? Talvez aumente um pouquinho a expectativa, mas os outros dois eu acredito que vai ser mais do mesmo.